Se você tem mais de 60 anos ou tem um pai, marido, irmão nessa faixa etária, esse vídeo pode literalmente salvar uma vida. Eu sou a doutora Ana e hoje vou revelar os 3 exames que todo homem acima de 60 deveria fazer urgentemente. E o terceiro exame é o que mais assusta os homens, mas é também o que pode fazer a maior diferença entre vida e morte. Fica até o final, porque vou explicar exatamente como se preparar para cada um desses exames e o que os resultados significam. Antes de começar, deixa me apresentar adequadamente. Eu sou a doutora Ana, formada em medicina e trabalho há mais de 15 anos orientando pacientes sobre prevenção e cuidados com a saúde. E olha, eu criei esse canal justamente porque percebi uma coisa alarmante nos meus anos de consultório. A maioria dos homens acima de 60 anos simplesmente não faz os exames preventivos básicos. E sabe por quê? Por medo, por vergonha, por achar que está tudo bem, por aquela mentalidade de se não está doendo, não preciso ir no médico. E eu entendo, viu? A cultura ensinou os homens a serem fortes, a não demonstrarem vulnerabilidade, a não cuidarem da própria saúde. Mas isso precisa mudar. E aqui vai um dado que deveria te fazer parar e prestar atenção. Segundo dados do INCA, Instituto Nacional do Câncer, e do Ministério da Saúde, a maioria dos cânceres e doenças graves que afetam homens acima de 60 anos tem altíssima taxa de cura quando detectados precocemente. Estamos falando de 90%, 95% de chance de cura em alguns casos. Mas quando descobertos tarde, essas chances caem drasticamente. Então hoje eu vou falar sobre os 3 exames fundamentais. E olha, eu não estou falando de uma lista enorme de 20 exames diferentes. São apenas 3. 3 exames que podem literalmente adicionar anos de qualidade à sua vida, ou à vida de quem você ama. O primeiro exame detecta o problema que é a causa número 1 de morte em homens no Brasil. O segundo exame detecta uma doença silenciosa, que pode estar destruindo os seus órgãos sem você sentir absolutamente nada. E o terceiro, esse é o mais polêmico, o que mais gera resistência, mas é que detecta o câncer mais comum em homens brasileiros. Pega papel e caneta ou salva esse vídeo, porque as informações que eu vou passar aqui são informações que você vai precisar. Vamos começar? Exame número 1. Perfil cardiovascular completo. E quando eu falo completo, não é só aquele colesterol básico, não. Vou te explicar exatamente o que precisa ser checado. Olha esse dado. Doenças cardiovasculares são responsáveis por cerca de 30% de todas as mortes no Brasil. É a principal causa de morte no país. E nos homens acima de 60, esse número é ainda maior. Estamos falando de infartos, AVCs, insuficiência cardíaca, doenças que podem matar em minutos ou deixar sequelas permanentes devastadoras. Mas aqui está a boa notícia. A maioria dessas doenças pode ser prevenida ou controlada se detectada cedo. O problema é que elas são silenciosas. Você pode estar desenvolvendo aterosclerose, que é o entupimento das artérias, durante anos, décadas até, sem sentir absolutamente nada. Até que um dia acontece um infarto, e aí pode ser tarde demais. Então, o que compõe esse perfil cardiovascular completo que eu estou falando? Primeiro, colesterol total e frações. E atenção, não é só o colesterol total, não. Você precisa saber o HDL, que é o colesterol bom, o LDL, que é o colesterol ruim, os triglicerídeos e, idealmente, o VLDL também. Por quê? Porque você pode ter um colesterol total normal, mas ter um LDL muito alto e um HDL muito baixo, e isso é um risco enorme. Cada fração tem um significado diferente e impacta a sua saúde de forma diferente. O LDL alto é o que gruda nas paredes das artérias formando placas que vão entupindo aos poucos. O HDL alto é protetor, ele ajuda a remover o colesterol ruim. Os triglicerídeos altos indicam risco aumentado para diabetes e também para doenças cardiovasculares. Você precisa saber todos esses números, não adianta só saber o total. Segundo,
glicemia de jejum e hemoglobina glicada. A glicemia de jejum mede o seu açúcar no sangue naquele momento específico. A hemoglobina glicada mostra a média dos últimos 3 meses. Por que isso importa? Porque diabetes e pré-diabetes são fatores de risco enormes para doenças cardiovasculares. O açúcar alto no sangue danifica as paredes dos vasos sanguíneos, facilita a formação de placas, aumenta o risco de coágulos. É um combo perfeito para problemas graves. E olha, muitos homens descobrem que são diabéticos só quando fazem esses exames. Estavam há anos com a glicose alterada, destruindo o corpo silenciosamente sem saber. Diabetes não dói, não avisa, mas vai causando danos progressivos nos rins, nos olhos, nos nervos, no coração. Terceiro, pressão arterial. E não é só medir uma vez no consultório, não. O ideal é fazer o que chamamos de MAPA, Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial, que é um aparelhinho que você usa por 24 horas e vai medindo sua pressão ao longo do dia e da noite. Por quê? Porque muita gente tem o que chamamos de hipertensão do jaleco branco. A pressão sobe no consultório por nervosismo, mas em casa é normal. E tem o contrário também, pessoas com pressão normal no consultório, mas alta em casa. A hipertensão é chamada de assassina silenciosa. Você pode ter pressão 16/10, 17/11 e se sentir perfeitamente bem, sem dor de cabeça, sem sintoma nenhum. Mas essa pressão alta constante vai danificando as artérias, forçando o coração, aumentando o risco de AVC e infarto. E o pior, a maioria dos hipertensos não sabe que tem hipertensão até fazer o exame ou até ter uma complicação grave. E quarto, eletrocardiograma e, dependendo do caso, teste ergométrico. O eletrocardiograma em repouso mostra o ritmo do seu coração, se tem alguma alteração elétrica, sinais de infartos anteriores que você pode nem ter percebido. Sim, é possível ter um infarto silencioso e não saber. O teste ergométrico, ou teste de esforço, mostra como o seu coração se comporta quando você se exercita, quando ele é exigido. Detecta problemas que só aparecem sob esforço. E em alguns casos, principalmente se você tem fatores de risco, histórico familiar, diabetes, fumante ou ex-fumante, obesidade, o médico pode pedir exames de imagem, como o ecocardiograma, que mostra o coração funcionando em tempo real, ou até uma angiotomografia das coronárias, que literalmente mostra se tem entupimento nas artérias do coração. Agora, como você se prepara para esses exames? É bem simples. Para os exames de sangue, você precisa estar em jejum de 12 horas. Nada de comida, nada de bebida, exceto água. Pode tomar seus remédios habituais com a água, mas confirma isso com seu médico. Alguns medicamentos precisam ser suspensos antes do exame. Evite bebida alcoólica por pelo menos 72 horas antes do exame. O álcool pode alterar os triglicerídeos e os níveis de glicose. Evite exercícios físicos intensos no dia anterior. Pode fazer suas atividades normais, mas nada de academia pesada ou corrida longa no dia anterior. Para o eletrocardiograma e teste ergométrico, não precisa jejum. Use roupas confortáveis, especialmente para o teste ergométrico, porque você vai caminhar ou correr na esteira. Leve tênis adequado. E aqui vai uma dica de ouro que eu dou para todos os meus pacientes. Quando você receber os resultados, não tente interpretar sozinho, leve para o seu médico avaliar, porque os valores de referência variam de acordo com idade, sexo, histórico médico. Um resultado que é normal para uma pessoa pode ser preocupante para outra. O médico vai avaliar o conjunto todo, não números isolados. E se der alguma alteração, não entre em pânico. A maioria das alterações pode ser controlada com mudanças no estilo de vida, alimentação, exercícios, controle de peso e, se necessário, medicação. O importante é saber para poder agir. Esse é o primeiro exame, talvez o mais importante de todos, porque doenças cardiovasculares matam mais que qualquer outra coisa. Mas vamos para o segundo exame agora, que detecta uma doença que está crescendo assustadoramente no Brasil e no mundo.
Exame 2. Rastreamento completo de diabetes e função renal. E olha, esse aqui é sério, porque diabetes não diagnosticado é uma bomba relógio no seu corpo. Deixa eu te dar um panorama. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, cerca de 50% dos diabéticos no Brasil não sabem que têm a doença. 50%, metade! São milhões de pessoas caminhando por aí com açúcar alto no sangue, destruindo rins, nervos, retina, vasos sanguíneos e sem fazer ideia. E nos homens acima de 60 anos, o risco ainda é maior. A incidência de diabetes tipo 2 aumenta muito com a idade. E diferente do diabetes tipo 1, que geralmente aparece na infância ou adolescência com sintomas claros, o diabetes tipo 2 vai se desenvolvendo aos poucos, silenciosamente. Você pode estar há anos no que chamamos de pré-diabetes, que é quando a glicose já está alterada, mas não o suficiente para ser considerado diabetes ainda. E muita gente acha, é só pré, não é diabetes, está tranquilo. Não tá, porque o pré-diabetes já está causando danos, já está aumentando o seu risco cardiovascular, já está começando a afetar seus rins, seus nervos. E é nessa fase que a intervenção é mais efetiva. Muitas vezes, só com mudanças de estilo de vida você consegue reverter o pré-diabetes e nunca desenvolver o diabetes. Então, o que esse rastreamento completo inclui? Primeiro, glicemia de jejum. É o básico. Mede o açúcar no sangue após jejum de 8 a 12 horas. Normal é abaixo de 100. Entre 100 e 125 é pré-diabetes. Acima de 126 em duas medições diferentes é diabetes. Simples assim. Segundo, hemoglobina glicada ou HbA1c. Esse é o exame mais importante para diabetes, porque ele mostra a média da sua glicose nos últimos 2 a 3 meses. Por quê? Porque a glicemia de jejum pode estar boa naquele dia específico, mas se você come muito doce, muito carboidrato durante o dia, a glicose fica subindo. A hemoglobina glicada pega essas oscilações todas. Normal é abaixo de 5,7%. Entre 5,7% e 6,4% é pré-diabetes. Acima de 6,5% é diabetes. Terceiro, teste oral de tolerância à glicose ou curva glicêmica. Esse não é feito em todo mundo, geralmente só quando há suspeita forte ou resultados borderline nos outros exames. Você toma um líquido açucarado e eles medem sua glicose de hora em hora por 2 a 3 horas, para ver como seu corpo processa o açúcar. É mais demorado, mais chato, mas às vezes necessário. Quarto e super importante, creatinina e taxa de filtração glomerular. Esses exames avaliam a função dos seus rins. Por que isso importa? Porque diabetes é a principal causa de insuficiência renal no Brasil e no mundo. O açúcar alto vai danificando os pequenininhos vasos sanguíneos dos rins que são responsáveis por filtrar seu sangue. E quando os rins começam a falhar, é um processo geralmente irreversível. Pode progredir até precisar de diálise. E aqui está o problema. Você pode perder até 70%, 80% da função renal sem sentir sintoma nenhum. Nada. Os rins têm uma capacidade de compensação incrível. Quando você finalmente começa a sentir sintomas, inchaço, cansaço extremo, falta de ar, já está em estágio avançado. Por isso, a creatinina e a taxa de filtração glomerular são tão importantes. Elas detectam o problema no início, quando ainda dá para fazer algo, quando ainda dá para preservar a função renal que resta. Quinto, exame de urina tipo 1 e microalbuminúria. O exame de urina detecta se está vazando proteína na urina, o que é um dos primeiros sinais de dano renal. A microalbuminúria detecta quantidades muito pequenas de proteína, quantidades que o exame normal às vezes não pega. É um indicador precoce, super sensível de problema renal começando. Agora, tem outros marcadores que são importantes, dependendo do seu caso. Se você já é diabético, deve fazer também um exame de fundo de olho com o oftalmologista regularmente, porque diabetes afeta a retina e pode levar à cegueira se não tratado. Se você tem histórico familiar de diabetes, se você tem obesidade, se você é sedentário, se você tem pressão alta, todos esses são fatores de risco. E você deveria estar fazendo esse rastreamento pelo menos uma vez por ano, idealmente a cada 6 meses. Como se preparar para esses exames? Jejum de 8 a 12 horas para glicemia de jejum e hemoglobina glicada. Água está liberado.
Café sem açúcar está liberado em pequenas quantidades, mas nada de comida. Não mude sua dieta drasticamente nos dias antes do exame. Não adianta você comer pizza e sorvete todos os dias e na semana do exame virar vegetariano. O exame vai mostrar a realidade e é isso que você precisa saber. A ideia não é passar no exame, é saber a verdade sobre a sua saúde. Para o exame de urina, o ideal é coletar a primeira urina da manhã, que é mais concentrada e dá resultados mais precisos. Siga as instruções de higienização que vêm com o frasco coletor. Para a creatinina, evite comer muita carne vermelha no dia anterior, porque pode alterar o resultado. E aqui vai uma informação que assusta, mas que você precisa saber. Se você for diagnosticado com diabetes, isso não é o fim do mundo. Diabetes é uma doença crônica, sim, mas é uma doença controlável, com alimentação adequada, exercícios regulares, medicação quando necessário, monitoramento constante. Dá para viver uma vida longa e de qualidade com diabetes. O problema é o diabetes não diagnosticado, não tratado. Esse sim destrói o corpo. Causa cegueira, amputações, insuficiência renal, infartos, AVS. Mas quando você sabe, quando você controla, você evita tudo isso. E se você for diagnosticado com algum grau de disfunção renal, quanto antes souber, melhor. Tem medicações que protegem os rins, tem mudanças dietéticas que diminuem a progressão da doença, mas só dá para fazer isso se você souber que o problema existe. Então, esse segundo exame é crucial, tão importante quanto o primeiro. Mas agora vamos falar do terceiro exame, que é o mais polêmico, o que gera mais resistência, mas que pode literalmente salvar a sua vida. Exame número 3. Rastreamento de câncer de próstata. E eu já sei que muitos homens vão querer pular essa parte. Mas, por favor, não pula. Fica comigo aqui, porque essa informação pode salvar a sua vida ou a vida de alguém que você ama. Vamos aos fatos duros. Segundo o INCA, o câncer de próstata é o segundo câncer mais comum em homens no Brasil, perdendo apenas para o câncer de pele não melanoma. São estimados mais de 65 mil novos casos por ano. E a incidência aumenta drasticamente após os 60 anos. Aqui está o dado mais importante. Quando detectado precocemente, o câncer de próstata tem mais de 90% de taxa de cura. Mais de 90%. Mas quando descoberto em estágio avançado, com metástase, a taxa de sobrevida em 5 anos cai para menos de 30%. Você percebe a diferença? Detecção precoce é literalmente a diferença entre viver e morrer. Mas por que os homens resistem tanto a fazer esse exame? Principalmente por causa do exame de toque retal, que culturalmente carrega um estigma, um preconceito, uma questão de masculinidade frágil. E eu vou ser muito direta aqui. Esse preconceito mata. Mata literalmente. Homens morrem de câncer de próstata porque tiveram vergonha de fazer um exame que dura 10 segundos. Então, vamos desmistificar isso aqui e agora. O rastreamento de câncer de próstata envolve 2 exames principais. Primeiro, PSA, antígeno prostático específico. É um exame de sangue simples. Você colhe sangue normalmente e eles medem uma proteína que é produzida pela próstata. Quando o PSA está elevado, pode indicar várias coisas. Pode ser prostatite, que é uma inflamação benigna. Pode ser hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento natural da próstata com a idade. Ou pode ser câncer. O PSA sozinho não diagnostica câncer. Ele é um marcador, um sinal de alerta. PSA elevado significa que algo está acontecendo e precisa ser investigado. E o contrário também. PSA normal não garante 100% que não tem câncer, embora seja raro. Os valores normais de PSA variam com a idade. Geralmente consideramos até 50 anos abaixo de 2,5. 50 a 60 anos abaixo de 3,5. 60 a 70 anos abaixo de 4,5. Acima de 70 anos abaixo de 6,5. Mas mais importante que o valor absoluto é a tendência.
Se seu QSA vem subindo progressivamente ao longo dos anos, mesmo que ainda esteja dentro do normal, isso precisa ser investigado. Segundo, exame de toque retal. E vamos conversar sobre isso como adultos. A próstata fica logo na frente do reto. É uma glândula do tamanho de uma noz. E uma parte dela pode ser sentida através da parede do reto. O médico, usando luva e lubrificante, introduz o dedo no reto e apalpa a próstata procurando por nódulos, áreas endurecidas, assimetrias, qualquer coisa anormal. O exame dura, literalmente, 10 a 15 segundos. Pode ser desconfortável? Sim, pode ser. Pode ser um pouco embaraçoso. Para alguns homens, sim. Mas dói? Não dói. E aqueles 10 segundos podem detectar um câncer em estágio inicial que vai ser curável. Eu atendi pacientes que adiaram esse exame por anos por vergonha. E quando finalmente fizeram, já era tarde. O câncer tinha se espalhado. E aí não tem mais cura. Só controle, só tratamento paliativo. E eles me diziam: doutora, por que eu fui tão idiota? Por que eu deixei a vergonha falar mais alto que a minha saúde, que a minha família? Então, eu preciso ser direta com você. Supera o preconceito, supera a vergonha, supera o desconforto. Porque sua vida vale mais que isso. Sua família precisa de você. Seus filhos, seus netos, sua esposa precisam de você vivo e saudável. E olha, médicos urologistas fazem dezenas desses exames por dia. Para eles é rotina, é técnico, é profissional. Eles não estão te julgando, não estão pensando nada além de fazer o trabalho deles, que é cuidar da sua saúde. Então, relaxa. Agora, se o PSA der alterado, ou se o toque detectar algo suspeito, o próximo passo é geralmente uma biópsia de próstata. E aí sim é um procedimento um pouco mais invasivo, mas necessário para confirmar se é câncer ou não e qual o grau de agressividade. A biópsia é feita geralmente via transretal, com ultrassom guiando. São coletadas várias amostrinhas de diferentes regiões da próstata. É feito com anestesia local, pode ter um desconforto, mas nada insuportável. E o resultado vai dizer com certeza se tem câncer, qual o tipo, qual a agressividade. Se confirmar câncer, aí começa o estadiamento, descobrir se está só na próstata ou se já se espalhou, e o planejamento do tratamento, que pode ser cirurgia, radioterapia, hormonioterapia, dependendo do estágio e características do tumor. Mas voltando ao rastreamento básico, PSA e toque retal. Quando deveria começar e com que frequência fazer? A recomendação geral das sociedades médicas. Homens com risco padrão, começar aos 50 anos. Homens negros ou com histórico familiar de câncer de próstata, começar aos 45. Frequência anual. Se seu PSA está estável e baixo e o toque está normal, alguns médicos podem espaçar para cada 2 anos, mas isso é decisão individualizada com o seu médico. Como se preparar para esses exames? Para o PSA, que é o sangue, você tem que fazer jejum de 8 horas, evitar a ejaculação por 48 horas antes do exame, porque pode elevar o PSA temporariamente. Evitar andar de bicicleta ou moto por 48 horas antes, porque a pressão no períneo pode alterar o resultado. E se você usa remédios para próstata, como finasterida ou dutasterida, avisa o médico porque eles diminuem o PSA e o valor precisa ser ajustado. Para o toque retal, não precisa preparo especial, não precisa enema, não precisa nada. Se você tiver hemorroidas ou fissura anal que causem dor, avisa o médico antes. Tente relaxar durante o exame, porque a tensão muscular pode dificultar e causar mais desconforto. E aqui vai uma informação importante. Nem sempre é necessário fazer biópsia. Se o PSA está levemente elevado, mas está estável, se o toque está normal, o médico pode optar por apenas acompanhar de perto, repetir os exames em intervalos menores.
Isso se chama vigilância ativa e é uma estratégia válida em casos selecionados. O que eu quero que você entenda é que o rastreamento não significa necessariamente tratamento agressivo. Significa informação, significa saber o que está acontecendo no seu corpo. E com informação, você e seu médico podem tomar as melhores decisões. Câncer de próstata de crescimento lento em homem idoso pode não precisar de tratamento imediato, só acompanhamento. Porque o tratamento tem efeitos colaterais. Pode causar incontinência urinária, disfunção erétil. Então, a decisão de tratar ou não e como tratar é individualizada, baseada na agressividade do tumor, na idade do paciente, na saúde geral dele. Mas nada disso pode ser decidido se você não fizer os exames, se você não souber que o problema existe. Então, esse é o terceiro exame crucial. E eu sei que é o mais difícil psicologicamente para muitos homens, mas é talvez o mais importante. Então vamos recapitular os 3 exames que todo homem acima de 60 anos deveria fazer. Exame 1. Perfil cardiovascular completo. Colesterol e frações, glicemia, hemoglobina glicada, pressão arterial, eletrocardiograma. Previne infartos e AVCs, as principais causas de morte. Exame 2. Rastreamento de diabetes e função renal. Glicemia, hemoglobina glicada, creatinina, taxa de filtração glomerular. Exame de urina. Detecta diabetes e problemas renais antes que causem danos irreversíveis. Exame 3. Rastreamento de câncer de próstata. PSA e toque retal. Detecta o câncer mais comum em homens brasileiros em estágio curável. 3 exames podem salvar sua vida. E olha, eu sei que muitos de vocês estão assistindo isso pensando no pai, no marido, no irmão. Compartilhe esse vídeo com ele. Manda no WhatsApp, insiste. Porque às vezes a pessoa precisa ouvir de alguém de fora da família para finalmente tomar a decisão de cuidar da saúde. Se esse vídeo foi útil para você, deixa o like aqui embaixo. Isso ajuda o algoritmo a mostrar para mais pessoas que precisam dessa informação. Se inscreve no canal e ativa o sininho porque eu posto conteúdo sobre saúde, prevenção e qualidade de vida. Regularmente, informação de qualidade, baseada em evidências, explicada de forma clara. E deixa nos comentários, você já faz esses exames regularmente? Tem alguma dúvida sobre eles? Vou tentar responder o máximo que conseguir. Lembrando sempre, esse vídeo é educativo, não substitui uma consulta médica. Procure seu médico. Converse sobre seus fatores de risco individuais, sobre seu histórico familiar. Cada pessoa é única e precisa de orientação individualizada. Cuida da tua saúde. Ela é o bem mais precioso que você tem. Até o próximo vídeo.